Mais uma vez quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho de intercessão. Nós já temos feito algumas experiências com a irmã Alexandra e as irmãs da equipe da intercessão. E eu fiz um compromisso com as irmãs da Alexandra, a irmã Alexandra e as irmãs da intercessão, que durante o nosso período que ainda nos resta na Conferência Geral, em todos os anos nós queremos estar no encontro anual de intercessão. Esse ano, se Deus quiser, estaremos juntos aí, em Vila União. Já estivemos o ano passado juntos também no Pará, porque é a parte mais poderosa do meu trabalho, eu entendo que é a intercessão das irmãs, que abrem as portas para tantas experiências, tantas coisas que já aconteceram aí dentro desse período. Então, que Deus seja louvado. Irmão Nilson, um apoio muito grande para o departamento, um amigo querido. Irmão Johnny, que nos inspira muito nesse trabalho de intercessão, e todos os demais aí que se dedicam a essa obra. Uma obra silenciosa, mas é uma obra poderosa, né? E quando nós falamos sobre o assunto que vamos falar hoje, sobre sede sóbrios e vigilantes, eu fiquei pensando um pouco, graças a Deus eu nunca tive a experiência de usar algum entorpecente na minha vida que me tire a sobriedade, nem bebida, nem droga, nada disso. Mas já aconteceu, e acontece algumas vezes, de eu estar viajando e dirigindo com sono. E aí a gente fica meio tonto, fica meio sem reflexo. E especialmente a minha esposa fica extremamente apreensiva quando isso acontece. E ela fala, meu amor, por favor, encosta o carro, passa para mim, ou vamos descansar, porque dá muita insegurança quando você está dirigindo o carro. Eu queria perguntar para os irmãos, eu acho que quase todos que estão aqui, que são motoristas, já passaram por essa experiência, que é dirigir o carro com sono, né? E como isso é complicado, porque você não está nem atento, não está nem completamente sóbrio, e nem está com todas as suas percepções aguçadas para cumprir com o seu trabalho como motorista, a sua responsabilidade como motorista. Portanto, isso faz dessa ação algo extremamente perigoso, tanto para mim, como os que estão comigo. Como motorista, eu ponho em risco a vida de todas as pessoas que estão dentro do carro, que estiverem no carro junto comigo. E pensando nessa ilustração, eu trago isso para o lado espiritual. Eu trago isso para a nossa experiência como pastores, como obreiros, como líderes da obra de Deus. Deus nos dá o privilégio, a responsabilidade também de dirigir a obra de Deus em nossos níveis. Alguns a nível de igreja, alguns a nível de associação, outros a nível de união, outros a nível de conferência geral. Enfim, alguns dirigem apenas a sua família, mas esse é um grande trabalho, porque daí saem os grandes missionários, enfim. Mas se nós estivermos dirigindo, seja o que for, seja no nível que for, e não estivermos atentos, estivermos com sono, estivermos sonolentos, nós corremos o risco e levamos aqueles que estamos dirigindo também ao risco de um acidente. Nós temos o risco de trazer problemas, trazer dificuldades para mim, para a minha família, para a minha igreja, para o nível da obra em que eu estou trabalhando, para aquelas pessoas que estão nos seguindo.
Portanto, é um risco extremamente sério. Pensando nisso, qual é o apelo para nós? Qual é o apelo da palavra de Deus para nós? 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. É muito interessante esse texto. O apelo é que não durmamos como os demais. O que isso quer dizer, como os demais? Existem milhares de pastores no mundo, existem milhares de igrejas, mas o povo de Deus, ele deve estar atento e ligado à palavra de Deus, e ele não pode ser levado ao sono, não pode ser como os demais. Eles têm que estar despertos e percebendo qual é a sua grande responsabilidade com Deus. A Bíblia traz a história de grandes homens que, por um momento de descuido, por um momento em que não estavam viajando, mancharam a história da sua existência. Por exemplo, nós podemos falar do grande líder Moisés. Eu digo para os irmãos que depois do Senhor Jesus Cristo, a pessoa que eu tenho vontade de chegar no céu e dar um abraço é Moisés. Eu fico imaginando Moisés dirigindo o povo, sendo o líder daquela caravana por 40 anos. O quanto sofreu esse servo de Deus e o quanto ele se aproximou de Deus. Tenho muita vontade de encontrá-lo. Depois o apóstolo Paulo, né? Mas eu queria falar especialmente sobre Moisés. Moisés esteve ao lado do Senhor quando Miriam pecou. Moisés esteve ao lado do Senhor quando Arão fraquejou. Mas em um determinado momento, Moisés não vigiou e ele acabou pecando também. E por isso ele não entrou na terra prometida, pessoalmente, né? O Senhor o levou até lá em visões, o Senhor o levou em visões até a história do mundo, mas ele perdeu aquela oportunidade, aquele privilégio que ele queria tanto, porque em um momento ele não estava com a devida vigilância. Portanto, o apelo do Senhor para nós é esse: não durmamos, pois, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Isso é uma necessidade. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa necessidade de oração, a nossa necessidade de vigiar, a nossa necessidade de sermos sóbrios, porque nós somos atacados pelo inimigo todo o tempo. E qual é o único remédio para nós? É vigiarmos, é orarmos, é estarmos atentos. Aqui, quando eu pensei nesse texto ontem, eu fiquei pensando na experiência de Pedro, né? Jesus avisou para Pedro que ele deveria ser tentado, que ele seria tentado, que o inimigo queria destruir a vida dele, mas ele resolveu continuar dormindo. Ele não vigiou. E o resultado foi que ele negou ao Senhor. E eu fiquei pensando quantas vezes na nossa vida, na nossa experiência cristã, nós também negamos a Jesus, negamos com nossas palavras, negamos com o nosso exemplo, negamos com a nossa falta de fé, negamos com a nossa falta de amor, negamos com as nossas conversas nos meios dos ímpios. Por exemplo, hoje nós estamos passando por um momento extremamente conturbado no mundo e no nosso país com a questão política. E eu fico pensando quantas vezes nós negamos ao Senhor quando alguém que não conhece ao Senhor vem falar de política conosco, e nós falamos de política ao invés de falarmos da esperança que nós temos
de dias melhores, de que Jesus virá, de que Jesus vai restabelecer o reino, de que nesse mundo é assim mesmo. E nós nos deixamos levar pelas conversas, pelas preocupações. Então, é muito sério isso, como nós também, por não vigiarmos, nós podemos negar a Jesus. Eu falo nesse momento, estou falando com intercessores, pessoas que dedicam a vida em oração a vigiar, a orar pelo ministério, a orar pelas pessoas, mas eu sempre me impressiono cada vez que Deus abençoa a nossa vida. E como Deus se preocupa com coisas grandes e com coisas pequenas na nossa vida. E que quando nós pedimos a Ele, quando nós suplicamos a Ele que nos dirija, como Ele nos dirige a vida. Eu queria compartilhar com vocês duas situações. Alguns anos atrás, eu fui para o casamento de um jovem e havia um problema muito sério, porque os pais dele eram separados. E o rapaz tinha problemas o pai tinha problema de pensão com relação à mãe. E a mãe falou, olha, se seu pai vier no casamento, eu vou mandar prender. E o pai tinha jogado para o filho a responsabilidade de dizer se ele devia ir ou não. E o rapaz estava preocupado. Falou, tio, eu não sei o que eu faço. Como é que eu vou falar para o meu pai não vir? Falei, não, fica tranquilo, você não vai falar, eu vou falar isso para ele. Você vai, tio? Vou. Amanhã pela manhã eu vou orar sobre o assunto. Vou pedir a Deus que prepare o coração dele. E à tarde eu vou falar com ele. Vai mesmo, tio? Vou, fica tranquilo. E no dia seguinte, eu intercedi pela madrugada por esta situação. E quando foi aí por volta de umas 10 horas da manhã, o rapaz me ligou. Falou, tio, o senhor já falou com meu pai, né? Eu falei, não falei. Ah, tio, então não precisa mais falar. Porque alguma coisa aconteceu que meu pai mudou de opinião e ele disse que não vai mais ao casamento. E eu falei, não, eu não falei com seu pai, mas eu orei sobre o assunto. E o Papai do Céu já te ouviu. Ele falou, tio, então não precisa. Eu falei, não, eu preciso falar com ele ainda. E aí eu liguei para o rapaz, no horário que eu havia programado, que era na parte da tarde. E o rapaz disse assim para mim, sabe, patrão? Ele me chama assim carinhosamente. E sabe, patrão, eu não sei o que aconteceu, mas hoje eu acordei assim pensando, eu não devo ir lá não, porque eu posso causar problema para o casamento do meu filho. E aí eu decidi que eu não vou. E aí eu conversei com ele, falei, olha, isso é Deus tocando no seu coração. Conversamos, oramos juntos e tal. Então é impressionante como o Senhor está preocupado com a situação. O Senhor estava preocupado com o casamento daquele rapaz. Irmãos, aqui, essa semana, eu cheguei aqui com a responsabilidade de comprar um computador para mandar para um campo carente e um computador também para levar para um sobrinho muito querido que começou a fazer faculdade. E é uma coisa simples, é uma responsabilidade minha. E eu demorei um pouquinho a comprar, porque eu estava acostumado a comprar na hora, né? Ir à loja e comprar. Mas com essa crise americana, está faltando mercadorias em bom preço. Tem mercadoria, mas muito cara. E na sexta-feira eu estava ocupado em comprar o computador e não conseguia. Sábado à noite eu tentei também, não conseguia. E no domingo, no sábado à noite eu falei, sabe, eu vou entregar isso nas mãos de Deus. O Senhor conhece. Ficou meio tarde para eu comprar agora e receber, mas Deus o sabe. E no domingo pela manhã, no meu momento de oração, de intercessão, eu pedi por isso. Coloquei nas mãos de Deus. E pela manhã, quando eu me sentei para o de jejum, antes do conselho, se sentou comigo um irmão aqui, um irmão local, é o nosso tradutor aqui, o ministro, que pela primeira vez, eu acho que nós sentamos juntos. E eu comentei com ele acerca da minha dificuldade, que não estava conseguindo comprar o computador. Ele falou, irmão, eu vou resolver isso para o irmão. Chamou o filho dele, em menos de meia hora, os 2 computadores estavam comprados.
E eu fiquei pensando, Deus tem tempo de se preocupar com um computador que eu não comprei no tempo devido. Mas ele poderia ter me dado isso desde o começo. Mas quando eu o busquei, quando eu pedi a ele por essa oportunidade, foi o momento que ele me respondeu. Então, é uma coisa muito linda. E aí aqui nós começamos a falar um pouquinho sobre a receita da vitória. E eu quero entrar novamente no nosso texto básico da oração de hoje, mas eu quero começar um pouquinho antes, a partir do versículo 6, e vamos um pouquinho depois até o versículo 9, porque aqui nós temos a receita da vitória, a receita para continuarmos sóbrios e vigilantes, e podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. O versículo 6 começa dizendo assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O primeiro aspecto da vitória é humilhar-nos perante Deus. Falar, Senhor, nós não conseguimos, mas nós estamos em suas mãos. Por favor, Senhor, tem misericórdia. E o Senhor, a seu tempo, diz o texto, poderá nos exaltar. O versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado da gente quando a gente tem que fazer uma longa viagem, ele nos cuida, ele nos dirige quando alguém está passando por uma dificuldade muito grande, ele cuida de nós quando uma pessoa amada, como vários do nosso grupo aí, há várias manifestações de nosso grupo, de pessoas que estão enfermas, ele também cuida de nós. Ele também cuida de nós quando nós precisamos comprar um computador, desde que nós nos colocamos nas mãos dele e suplicamos a ele que nos dirija. Então, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E agora sim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Isso aqui é uma coisa muito, muito importante, muito séria. Nós somos constantemente atacados pelo inimigo. Ele está em derredor, bramando como um leão e buscando a quem ele possa tragar. Mas nós podemos resistir firmes na fé, sabendo que os nossos irmãos em todo o mundo estão passando pelas mesmas aflições. Cada um tem a sua prova, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu problema. Mas o que é maravilhoso é que o Deus poderoso também está cuidando de cada um e está dando graça a cada um conforme a sua necessidade e dando a cada um a possibilidade de resistir na fé, porque ele conhece as nossas aflições e ele nos dá o seu poder. E agora, queridos, como nós podemos vencer? Já falamos aqui, humilhai-vos, lançando ansiedade sobre o Senhor, sede sóbrio, vigiai, resisti. Mas eu ainda quero compartilhar Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. No primeiro capítulo do livro Ministério Pastoral, eu recomendo a leitura. Os irmãos que tiverem o livro em casa, eu recomendo que, por favor, leiam esse capítulo hoje de manhã. Ele é curtinho. Mas existem vários momentos várias partes muito interessantes ali. E uma que me chama a atenção é que diz que nós devemos ler menos, especialmente livros que não é a Bíblia, e orar mais. Que mais horas de oração são extremamente mais poderosas
do que muitas horas de leitura. Então, o servo de Deus deve conhecer a palavra de Deus, deve se dedicar à palavra de Deus, mas ainda a perseverança na oração. A oração é mais importante na vida do servo de Deus. E nós, como líderes espirituais, estamos na linha de frente na batalha contra o inimigo. E diariamente, a cada momento, nós devemos estar intercedendo, buscando ao Senhor, buscando pela proteção diária. O texto inspirado de Obreiros Evangélicos, página 43, diz assim: Satanás busca enfraquecer o pastor, pois assim poderá dispersar o rebanho. Então, como pastores, estamos constantemente no ataque do inimigo. Família, saúde, negócios, tentações as mais diversas. Mas o que nós devemos fazer? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que já lemos aqui. Lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A nossa família, a nossa saúde, os nossos negócios, nós devemos lançar sobre o Senhor. E vigiar em oração para que possamos vencer as tentações. A inspiração diz assim: nenhum homem possui em si mesmo poder e autoridade tão elevados que Satanás não o ataque com tentações. Quanto mais elevada for a posição de responsabilidade que um homem ocupa, mais ferozes e determinados serão os ataques do inimigo. Que os servos de Deus, em todos os lugares, estudem a sua palavra, olhando constantemente a Jesus, para serem transformados à sua imagem. A plenitude inexaurível e a total suficiência de Cristo estão à nossa disposição, se andarmos diante de Deus em humildade e contrição. Então, o poder de Deus está à nossa disposição se andarmos, se estivermos constantemente diante de Deus. Essa ilustração, se andarmos diante de Deus, quer dizer de uma companhia contínua, de estar todo o tempo ao lado do Senhor. Esse texto liderante, página 45. E um dos textos do capítulo que eu mencionei, página 19, Ministério Pastoral, diz assim: não consigo descrever a impressão que fica na minha mente quando percebo que muitos mesmo entre os irmãos que ensinam a palavra, não se convertem diariamente. Cristo está pronto para transmitir sabedoria e graça, mas aqueles que ocupam posições importantes de responsabilidade não podem guiar os outros pelos caminhos certos, a menos que se convertam diariamente. Portanto, a nossa conversão, o nosso trabalho, o nosso caminhar com Deus deve ser algo diário. Se confiarem na sua própria sabedoria, supostamente adquirida, eles desviarão os outros que os procuram, acreditando que esses ministros compreendem o ministério sagrado que lhes foi confiado. Aqueles que aceitam posições de responsabilidade precisam estar alertas e, por meio de oração humilde, ser santificados, refinados e purificados. A menos que sintam sua verdadeira condição e se tornem semelhantes a Cristo, nunca serão capazes de revelar a verdade tal como ela é em Cristo. Eu quero concluir com o último texto, Obreiros Evangélicos, página 105. No grande conflito que teremos de enfrentar, aquele que quiser permanecer fiel a Cristo deverá penetrar mais profundamente do que as opiniões e doutrinas dos homens. A minha mensagem aos jovens, aos pregadores jovens e idosos é esta: observem zelosamente as vossas horas de oração, estudo da Bíblia e exame de consciência. Reservem uma parte de cada dia para estudar as Escrituras
e comunhar com Deus. Assim, obterão força espiritual e crescerão na graça de Deus. Só Ele pode nos dar aspirações nobres. Só Ele pode moldar o caráter à semelhança divina. Aproximem-se dele em oração fervorosa, e ele encherá os seus corações de propósitos elevados e santos, e de profundos e fervorosos anseios de pureza e clareza de pensamento. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém. A única maneira de Amém. Glória a Deus. nós vencermos em oração, em vigilância, é nós buscarmos diariamente, Amém. buscarmos Deus seja a cada louvado. momento ao nosso Senhor. É colocar a nossa vida a cada dia nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Que essa